Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Como você está? Olha, eu tô muito, mas muito melhor agora com você aqui com a gente. E olha só, nos próximos 40 ou 50 e poucos minutinhos, estaremos juntos e misturados aqui no Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minha gente, nós vamos falar aqui sobre um dos filmes mais aguardados, mais insensados, mais hypados dos últimos meses. Conta pra gente qual é o prato do dia, seu Marcudo. Fala, Sansa e pessoal. Hoje a gente vai falar do épico que tá agitando os cinemas pelo mundo, né? Duna, parte 2. Vocês viram que pela empolgação do Marcudo, o bicho vai pegar, hein? Hoje contamos também com a presença sempre encantadora da Rafaela Gomes, lá do Cinepop, de Cannes, de Sundance e de muitos outros lugares. Bem-vinda de volta, Rafinha. Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui falando sobre esse épico que simplesmente me arrebatou. Temos uma arrebatada entre nós, hein? E fechamos a mesa de hoje com a sempre preciosa participação de Thiago Costa, o professor de cultura nerd desse podcast aqui. Welcome to Arrakis, teacher. Hello! Como vai, pessoal? Olha, nós vamos falar bastante hoje e não vai ser nada seco como Arrakis. A gente tá todos molhadinhos para esse filme. Ai, que delícia! Muito bom, e olha só, antes da gente entrar com tudo na resenha aqui dessa parte 2 de Duna, fica aquele recadinho de sempre. Vai ter spoiler por aqui, mas como a gente é mais gente fina que o Stilgar, pode deixar que avisamos antes de começar, combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. The end of House Atreides. My father didn't believe in revenge. What if Paul Atreides were still alive? Muito bem, meus amores, o negócio é o seguinte. Duna Parte 2 foi um dos muitos filmes que teve aí sua data de estreia alterada por conta da justíssima greve dos roteiristas de Hollywood. Foram ao todo 3, né, gente, ou 4 mudanças de data, até enfim elegerem aí o último dia 29 de fevereiro como a data oficial de estreia. E, gente, a essa altura do campeonato, todo mundo sabe que essa é uma adaptação do épico literário do Frank Herbert, lá de 1965, que tivemos um filme totalmente maluco, né, e picotado, dirigido pelo David Lynch em 1984. Tivemos também uma série nos anos 2000, até que Duna chega nas mãos do virtuoso e estoico diretor Denis Villeneuve em 2021. Todas essas informações completinhas você escuta no nosso episódio 170, quando nós deschavamos com detalhes o filme que antecede esse aqui. Aliás, queridos, como essa mesa tá bem diferente lá do programa 170, vou aproveitar para perguntar para vocês qual é a relação que vocês têm com Duna, hein, professor? Sansa, vou dizer para você que eu assisti o filme do David Lynch numa onda adolescente, assim, querendo ser cult e cool, e aí a gente ficava procurando uns filmes estranhões, assim, que as pessoas falavam, e aí meu primeiro contato com Duna foi o filme do David Lynch, que eu achei muito louco, e quando eu assisti, eu devia ter ali uns 15 anos, mais ou menos, eu não entendi absolutamente nada. Mas havia uma sensação, e era esse o papo entre a molecada nerd, de que, olha, é uma coisa meio Star Wars, assim. E aí eu só fui entender isso muito tempo depois, quando eu entendi que, na verdade, o nosso querido George Lucas bebeu muito da fonte do Herbert, né? Então, essa é a grande questão para mim. Esse é o grande ponto. A similaridade. E você, Marcudo, você que tá sempre nos meandros literários, nas rodinhas, né, nas conversas, você leu o Duna do Frank Herbert? Não, eu não li. O meu primeiro contato também foi com o Duna do Lynch, mas bem mais recente, eu assisti há alguns anos só. E é um filme interessante, né? O Lynch meio que renega, mas não deveria, porque quem eu tava falando outro pro Sansa, é um filme ruim, mas é bom. É um filme divertido, é muito diferente realmente a proposta. A gente falou bastante no episódio 170 dessa parte sobre a parte 1.
A gente falou sobre como o Villeneuve se inseriu nesse universo. A gente compara também com o filme do David Lynch. É um papo bem legal, eu recomendo. E o primeiro filme é um filme que teve um sucesso técnico nas premiações, que era esperado, foi merecidíssimo. E eu acho que deve se estender aqui para essa parte 2 também. Ô Rafinha, você que é o nosso Muad'Dib, né? Nosso jovem talento dessa mesa, nossa Alia. Qual foi o seu primeiro contato com Duna? Você leu o livro, viu o filme do Lynch ou foi só aqui nas mãos do Villeneuve que você veio a conhecer e se apaixonar? Eu já conhecia a saga literária, nunca tinha parado para ler. Eu confesso que eu não tenho certeza se a minha mãe leu, porque a minha mãe ela era bem ratinha de livros, então eu sei que ela lia muito essas obras diversas. Então eu tenho quase certeza que ela tem esse livro na coleção dela. Mas assim, o meu contato com o Duna sempre foi muito indireto. Eu assisti o clássico dos anos 80 quando eu ainda era criança, então assim, depois eu não voltei para assisti-lo. Inclusive ele tá na minha lista para reassistir, justamente porque eu queria ter uma nova percepção sobre esse filme agora, com uma visão mais adulta e tal, porque eu assisti essa obra quando ela passava o quê? Ou ela passava na televisão, ou passava, às vezes, eu não lembro se ela chegou a passar na sessão da tarde, mas eu lembro de ter assistido esse filme na TV quando eu era mais nova. Mas aí eu fui me reconectar mesmo com a franquia nas mãos do Denis, porque antes disso era uma obra que eu tinha muita curiosidade de conhecer, porque eu gosto muito desses autores que fazem obras mais subversivas e que fazem obras com essa pegada distópica. Então eu tinha um interesse, mas eu nunca cheguei a ler o livro. E depois que eu assisti o primeiro Duna, aí sim que eu comecei a me inteirar mais sobre o universo. Mas não era aquela coisa, tipo assim, não era o meu Senhor dos Anéis, que é a minha trilogia favorita, com a qual eu tenho contato desde a infância. Gente, já que vocês falaram aí do filme do Lynch, né, de 84... Eu acho muito interessante quando eu fui assistir só agora, igual o Marcudo. Aliás, eu assisti ontem o filme do Lynch. E é muito interessante como o Denis Villeneuve, ele acena várias vezes pro filme do Lynch, né? Além do livro. Então eu acho que tem até pequenas homenagens ali nos dois filmes de Duna de Denis Villeneuve. Muito bem, gente. Chegando aqui em Duna Parte 2, com toda a apresentação de universo já entregue no filme anterior, chegou a vez da minhocona das areias fumar, olha só. Vivendo junto aos Fremen em Arrakis após sua terra natal ser atacada, Paul Atreides busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Em uma jornada espiritual, mística e marcial para se tornar Muad'Dib, Paul tenta prevenir um futuro devastador em meio a uma guerra santa travada em seu nome. Queridos, além do diretor Denis Villeneuve e sua equipe técnica fantástica, e também dos protagonistas Timothée Chalamet e Zendaya, retornam do elenco do primeiro filme nomes como Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, entre outros. São várias as adições que a gente tem aqui no elenco, né? Mas eu acho que a gente pode destacar a princesa Irulan, da Florence Pugh, e o Fade Rauta, do Austin Butler. Queria saber se tem mais algum nome que chamou a atenção de vocês, gente. Olha, eu acho que o grande destaque dessa segunda parte é o Javier Bardem. Tá bem diferente lá da primeira e me arrancou umas boas risadas. E você não citou nessa lista, que pode ser imensa, a Léa Seydoux, né, que faz uma Bene Gesserit bem misteriosa, numa participação que eu achei rápida demais. Eu tô com o Marcudo nessa. A Léa Seydoux, eu fiquei achando que é uma participação especial, né, uma coisa tão en passant, assim, que me chamou a atenção, inclusive pensando que ela deve ter um destaque maior no próximo filme. Afinal de contas, tem coisas que acontecem ali com ela que fazem a gente pensar que ela vai aparecer depois, né? Daqui a pouco a gente entra já nos spoilers, aí eu falo mais claramente sobre isso. Javier Bardem tá excelente nesse filme, a forma como ele abraça essa persona desse fiel, extremamente religioso, é muito bem feita. E eu acho que a Léa é uma surpresa que, assim, ela é um tira-gosto do filme que com certeza vai crescer na sequência, tanto quanto a personagem da Anya Taylor-Joy, né? Que também chega aqui, faz 30 segundos, ganha 1 milhão no Pix e depois retorna só no terceiro filme. A Anya de hoje é a Zendaya de ontem, né, Rafinha? E olha só, antes da gente começar a nossa resenha, a Vera por aqui, duas coisinhas muito importantes. Primeira, aproveite para seguir a gente no Instagram, @sqlvs.podcast, se inscrever no seu agregador de podcast favorito e dar 5 estrelinhas para ajudar a levar a palavra para aquela amiga ou amigo que é
apaixonado por Duna e outros épicos espaciais. E segunda, o professor, ativa pra gente, por favor, a sabedoria das multidões, que eu tô curioso pra saber que público e crítica tem achado aí de Duna parte 2. Olha, Sansa, fazia muito tempo que a gente não via a crítica especializada tão empolgada com um filme blockbuster como esse aqui. E se a gente der uma olhada nos agregadores de nota, a coisa vai pelo mesmo caminho. Olha só como Duna 2 está. São 9 de 10 no IMDb, 79 de 100 no Metacritic, 4.6 de 5 no Letterboxd, uma das maiores notas que a gente já viu por lá. E nos tomatinhos podres, no Rotten Tomatoes, é aprovado por 94% da crítica e 95% do público. Mas aí, ó, agora chegou a hora de falar do que realmente importa nessa bagaça, que é a opinião do Senta, que lá vem spoiler. Então, dona Rafa Gomes, por favor, faça as honras da casa e conta aqui pra gente, mas ainda sem spoilers. Duna parte 2. Você gostou, amou ou dá pro gasto? Eu simplesmente amei esse filme. Enquanto eu tava assistindo o filme, eu tive aquela sensação de que eu estava vendo a história do cinema sendo escrita, como se um capítulo novo da história do cinema estivesse sendo escrito naquele momento. Mas depois a gente entra em mais detalhes. Eu tentei muito segurar o meu hype com essa parte 2, mesmo sendo fã do trabalho do Denis Villeneuve, e também reassistindo o primeiro um dia antes, é um filme que eu gosto bastante. E eu consegui segurar a expectativa, então eu vou dizer que eu gostei bastante, mas eu queria ter gostado mais do filme. É ótimo, é um épico, mas tem problemas que eu acho que são difíceis de ignorar. É um filme que devia ter sido dividido em 2 partes, porque é muita coisa, é muita informação, então tem coisa que fica confusa, tem coisa que fica mal explicada, tem coisa que só é jogada, tem personagem que mal passa na tela, né? A gente sai do filme com dúvidas que não são propositais, não são deixadas pra gente jogar se é por A ou B. São coisas que o roteiro não deu conta de resolver, mesmo com a grande quantidade de exposição que o filme tem. Agora, o que o filme faz muito bem é lidar com a questão do messianismo, do culto ao mito, e uma história que foi escrita nos anos 60 consegue falar do que a gente está vivendo hoje, né? Isso é colocado no filme de uma forma muito clara, bem mais do que no primeiro. Colocando as 2 partes na balança, eu acho que o primeiro filme é um pouco mais bem resolvido, mesmo acabando do nada, né? Porque ali deu para respirar, deu para acompanhar os personagens. O Barão Harkonnen era uma figura mais interessante, o Raban era assustador, ao contrário daqui. O contato inicial com a Hax, tanto do Paul quanto da gente, funcionou muito bem. Foi interessante conhecer a mitologia, que no segundo filme acabou ficando mais restrita a um grupo, e mais em segundo plano, né? Eu tava falando com o Sansa depois da sessão, e disse uma coisa que eu concordo, né? O filme fica muito tempo na primeira camada, né? É um filme mais blockbuster do Denis Villeneuve, e talvez por isso seja o filme que eu menos tenha gostado dele. Mas mesmo assim eu gostei bastante, acho que tem momentos fantásticos. Numa sala IMAX, onde a gente assistiu, o filme realmente explode, é uma coisa que envolve a gente totalmente. Então, com certeza, o Duna 2 é uma experiência pro cinema. Vou começar minhas primeiras impressões dando um RT aqui no Marcudo. Não tem como você assistir Duna 2 se não for numa sala de cinema, de preferência a maior sala de cinema que você tiver possibilidade de ir para assistir esse filmão. Tecnicamente, gente, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, sem dúvidas. É absurda a perfeição, né, visual, sonora, né? E aí a gente pode pegar todas as partes técnicas, fotografia, que o Denis Villeneuve e sua equipe alcançam aqui com Duna Parte 2. Eu fiquei muito feliz também com as atuações. Eu acho as atuações do primeiro filme ok, mas eu acho que aqui elas se elevam, sobretudo do protagonista. O Timothée Chalamet, um ator que eu sempre achei meio flat, né? Meio escola Selton Mello de atuação, e aqui nesse segundo filme ele parece que, né, as especiarias começam a fazer efeito sobre ele de fato. Isso me deixou bastante entusiasmado. Afinal de contas, se a gente não é levado pelo protagonista, o filme não funciona, né? Mas eu queria fazer um rápido comentário, gente, sobre o Denis Villeneuve, que é essa cristofernolização do Denis Villeneuve, né? Um diretor que, cara, eu amo o Denis Villeneuve, só que se a gente for olhar Incêndios, Sicário, Os Suspeitos, filmes do, entre aspas, começo da carreira aí do diretor, a gente vai ver que ele suja mais a mão, né? Que ele entra mais ali na parte da sujeira.
e também mais fundo nas emoções. Da forma que eu vejo, de A Chegada pra cá, o Denis vai ficando meio aesthetic, colocando a forma à frente do conteúdo. Então eu sinto um pouquinho de falta daquela sujeira Ridley Scott, né? E nesse sentido é interessante a gente observar que lá em Blade Runner, quem fez o primeiro em 82 foi Sir Ridley Scott, e quem pega a sequência, né, que é o Blade Runner 2046, é justamente o Denis Villeneuve, que faz um filme visualmente perfeito, mas que não suja as mãos, principalmente nas cenas de batalha, que pra mim deixaram um pouquinho a desejar aqui nesse Duna Parte 2. Mas no geral, é um filmaço, tô com a Rafa Gomes, a gente tá diante de algo realmente muito grande e haja escala, né, professor? Pois é, Sansa. Olha, eu vou dizer que eu amei o filme. Eu tenho uma escala que, assim, eu amei, mas tem coisas que eu, assim, fico extasiado. Eu amei. Não é um êxtase total. Eu acho que eu sou mais condescendente, talvez, com o Deninho do que vocês, mas o filme me chamou a atenção justamente por ser um blockbuster, mas que não entrega tudo tão na cara. O que eu quero dizer? Que em outros blockbusters são mais explícitos, no sentido de dizer tudo o que está acontecendo, né? Como o Marcudo falou, tem muita exposição no filme, mas ainda assim ele quer fazer pensar, especialmente nessa questão que a gente traz do que está acontecendo no mundo hoje e que o filme retrata de certa forma ali, né? Conflitos étnicos, conflitos religiosos. Isso me faz muito feliz ter um filme blockbuster de ficção científica fazendo a gente pensar sobre os dias de hoje. E acho que nisso o Denis Villeneuve é muito bom, né? E essa coisa aesthetic dele ajuda a gente a sair do normal, a gente a sair da realidade e ver uma metáfora sobre a realidade ali no filme. E eu acho que Duna 2 faz isso muito bem e foi o que mais me agradou no filme, além dessa escala gigantesca, né? O filme é gigante, o filme é enorme. E fazia tempo também que eu não vi um filme enorme assim, com esse ritmo de blockbuster. Porque a gente viu filmes gigantes e acho que o Sansa foi muito feliz em lembrar do Nolan, porque nós vimos agora há pouco Oppenheimer, que também é um filme grandão, assim. Mas Duna tem um ritmo de filme de ação, de filme de aventura. Então, juntar tudo isso não é uma tarefa fácil, né? Fazer pensar, fazer bonito, fazer com ação, dirigir atores muito bons, tudo isso junto faz de Duna 2 um filme bem especial. E é isso que eu tô levando desse filme aí, depois que eu saí embasbacado daquele IMAX, que estávamos todos juntos, inclusive. Eu concordo com vocês, mas eu tive uma experiência diferente. Eu acho que o filme consegue ser um equilíbrio muito impecável entre o cinema conceitual, aquele cinema independente mais cult, que se dedica a um tempo de construir um visual que seja um visual deslumbrante, que tem esse cuidado com a fotografia. É um filme que é extremamente preocupado com técnicas de direção, então o Denis, ele sabe muito bem os ângulos que ele vai usar, a forma como ele vai abordar os personagens, justamente para poder pegar a melhor performance deles. E dentro disso ele consegue trazer o aspecto do blockbuster, que é esse espetáculo gigantesco, que tudo ganha uma proporção muito maior, mais macro. Então as cenas de ação, elas são muito mais arquitetônicas, elas são muito mais teatrais. E eu amei esse aspecto da teatralidade que ele trouxe para esse filme, que é um aspecto que faltava um pouco mais no Duna 1, mas que quando a gente assiste o Duna 2, a gente consegue entender até mesmo a proposta que ele teve no primeiro filme, que é uma proposta de construção de universo. Enquanto o primeiro filme é um filme que é realmente é como se fosse um Lego gigante sendo apresentado para a audiência, pecinha por pecinha sendo apresentada, sendo colocada, a gente começando a conhecer quem são esses personagens, o que é esse universo, a complexidade desse universo, enquanto no segundo filme ele já chega assim, ó, você já sabe o universo que você está entrando. Agora eu vou te apresentar as tretas desse universo, que é todo o grau de complexidade
complexidade de rixa entre os povos e também a questão religiosa, que é o lance do Messias, essa figura mitológica que é muito tirada também da Bíblia. A gente vê assim que tem muitas referências à Bíblia dentro da construção dessa figura messiânica. Então eu achei que é um filme muito completo. Quando você analisa os dois filmes de forma separada, você pode ter uma percepção um pouco diferente do que é o Duna 1 e do que é o Duna 2. Mas o que eu amei na sequência é o fato de que ela é realmente uma extensão, é um organismo vivo, que é uma extensão, é uma continuidade desse primeiro filme que a gente assistiu. A minha experiência com o Duna 2 foi, assim, a melhor possível. Eu só tenho elogios para falar sobre esse filme. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você não assistiu, tá dado o recado. Muito bem, minha gente, agora que o Marcudo liberou os spoilers pra gente, eu quero saber de cada um aqui quais são os principais pontos positivos e negativos desse Duna Parte 2. Olha, como eu acredito que a mesa vai mais elogiar do que criticar, vamos começar pelo que, na opinião de vocês, não funcionou, e eu quero saber quem começa, hein, Marcudo? Eu não sou hater de Duna 2, eu gosto bastante do filme, mas eu acho que ele tem problemas. Inclusive eu acho que quem não assistiu o primeiro e cair de paraquedas aqui vai ficar meio perdido, porque é muita coisa. Eu cansei, nessas 2 horas e 45, eu cansei mais do que nas 3h30 de Assassinos da Lua das Flores. Porque esse monte de coisa que é despejada na gente acaba tirando a força de alguns elementos. O personagem do Austin Butler, por exemplo, tem pouquíssimo tempo de tela. Para mostrar que ele é um psicopata, eles colocam ele matando pessoas para testar a afiação da faca, né? Ele vai de um playboy à maior ameaça ao Messias em coisas de minutos. Aí chega a luta no final, a gente já tem certeza no que vai dar. O Barão Harkonnen, do Stellan Skarsgård, era um personagem muito interessante no primeiro filme, mesmo não aparecendo tanto, mas na parte 2, ele tá apagado e morre do nada, de uma forma meio patética. Tome! O Rabban, mais ainda, morreu abobalhado, né? Os vilões foram muito subaproveitados, e mesmo os vilões mais cerebrais, as Bene Gesserit, a personagem da Charlotte Rampling era ótima, era assustadora no primeiro filme, aqui ela também tá apagada. A Léa Seydoux, que a gente citou, não tem tempo pra nada. Tome! A Florence Pugh aparece bastante para explicar a trama, mas não para fazer andar. O Denis Villeneuve até falou que chamou ela para fazer uma aposta com ele, que se tivesse o Messias de Duna, ela seria uma das principais. Mesmo o Imperador, o Christopher Walken, um ótimo ator, também super apagado. Chega! Mas eu acho que o que mais é afetado com essa correria toda do filme é a transformação pela qual o Potterheads passa. No geral, ok, funciona, mas, por exemplo, por que a gente não viu o processo dele tomando a água da vida, que era uma coisa que os homens não podiam fazer porque iam morrer, Porque ele toma, ele entra numa viagem, a gente vê a irmã dele crescida, aliás, eu não reconheci que era a Anya Taylor-Joy ali, e depois ele já aparece quase morto, A mudança de personalidade é muito brusca, o filme precisava ter dado mais tempo para esse processo. E assim, o filme fala bastante sobre, mas não mostra muito a questão da dificuldade terrível que é viver naquele deserto. Outra coisa, aliás, que o filme não explora muito é a própria especiaria, Mas propôs-se o grande guerreiro daquele povo para andar em cima de verme do deserto e tudo mais, ele teve que penar. E eu tava falando com meu irmão sobre o filme, ele tava indignado e com certa razão, que nosso amigo Chalamet não aumentou nem 200 gramas de músculo, sabe? Eu concordo que uma mudança física ia ser importante aqui nesse processo, porque ele é o grande guerreiro, Olha a contraparte dele, o Fade Out do Austin Butler, todo cheio de músculo. Fake Nutty! Mas enfim, eu acho que são coisas, que é muita informação. Eu acho que se o filme fosse dividido em 2 partes, fosse uma trilogia inicial, fechando com o Messias de Duna, acho que seria perfeito. Ô, professor, eu acho... Isso porque o Marcudo falou que gostou do filme, Mas eu acho, viu, que esse feedback que a gente acabou de ouvir aqui é porque Marcudo estava sentado do ladinho de Marcelo Hessel, lá do Omelete, e a gente leu a crítica dele, Aliás, mandar um abraço pro pessoal do Omelete, que foi capaz de dar 3 ovos pra Duna Parte 2 e 4 ovos para Bom Dia, Verônica, 3ª temporada. No, God, please, no! 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 Só um detalhe, que eu não li a crítica dele e de ninguém, porque eu nunca leio nada antes de gravar. Olha, eu vou segurar um pouco esse shade do Marcudo aí e vou defendê-lo aqui, viu, Sancinha? Porque quem tava sentado do ladinho do Marcudo
e que segurou na mão dele nas cenas mais tensas fui eu. Mas continuando aqui, eu concordo com o Marcudo, especialmente na parte da transformação do Paul. Eu acho que isso é a grande falha do filme, que acontece ali no terço final. Tem uma correria ali, o Paul tomando a água, e aí ele já vira esse cara todo. Assim, a gente não vê muito essa transformação acontecendo e temos que aceitar. Deninho jogou ali e falou, ó, leva que é tua, e é isso aí. Isso realmente é o ponto fraco do filme, é essa correria ali. Eu acho que também não explica muito bem a questão com a filha, né, a irmã do Paul, o que está acontecendo ali com ela. Aquilo é uma viagem da mãe, é ela realmente conversando com o bebê na barriga. O que aconteceu? Né? E o fato dela estar grávida, né, quando a mãe vira a madre superiora lá do negócio, a velhinha que passa pra ela diz, não, a gente fez uma coisa horrível, ela tá grávida, não podia tomar. Mas toma, e o que isso significa? Né? Qual é o grande problema? Eu acho que essas coisas não ficaram tão explicadas e precisaria de algo mais ali. Discordo do Marcudo de que poderiam ser 2 filmes, eu não me senti cansado assim. Ele terminou o filme, olhou pra mim e falou, longo demais. Achei um pouco exagerado aí da parte dele. E eu vou fazer coro aqui ao irmão do Marcudo. Pô, tinham que dar uma bombadinha no nosso amigo, né, Timotinho. Cheio do suco, fazendo amor com o suco, se entregando ao suco. Ele precisava dar uma crescida, pô. Não só isso, né, o cara tá lá, vivendo com os Fremen, tendo aquela vida dos caras, todo mundo é meio grandão e ele é aquela filé de borboleta, magrelinho lá. Não dá. O lance do Paul Atreides não ser muito forte não é algo que me incomoda, porque ele é uma figura messiânica. Como ele está ligado ao cumprimento de uma profecia, então existe todo esse background voltado para a religião. Se ele é um Messias, então ele está acima das possibilidades físicas. E eu falo possibilidades físicas, eu não falo corporais. Físicas, do mundo físico, porque ele é um Messias, ele é uma força que está acima da natureza e da vida média, do ser humano médio. Então, para mim, isso não me incomoda, porque isso ajuda a reiterar o fato dele ser o Messias, porque ele seria, na verdade, o oposto do que se espera de um salvador pelos olhos humanos, que é aquela figura que tem características mais de guerreiro, mas também tem a pose de um guerreiro. E, na verdade, eu gosto dessa transformação dele, eu gosto justamente porque ela vai na contramão. E até ele ser aceito na tribo, que é quando ele começa a ser visto como Messias, existe muita incredulidade em relação a ele. Justamente porque ele não tem as características que se espera de uma figura heróica. Ele tem cara de menino, não tem um fio de barba no rosto, né? Você vê que ele é um menino que foi meio que criado no leite com pera. Ele foi criado num reinado onde ele tem toda a estrutura, né? Num lugar onde cai água do céu. Então, assim, eu acho que tá muito coerente com a construção do personagem Messias. Pegando carona no comentário da Rafa aqui, né? E do professor, né? Do filé de borboleta, que era o Paul Atreides Muad'Dib. Eu lembrei do William Wallace, gente, em Coração Valente, né? Que os ingleses, quando ouviam as histórias, pensavam que era um cara grandão, fortão. E, cara, era o Mel Gibson, com seu 1,70 de altura, né, cara? Aquela perna branca, aquela bunda branca, né? Pequenininho em cima do cavalo, que o pé nem chega direito ali na sela do cavalo, cara. Então, nesse sentido, eu tô muito com a Rafa Gomes. Mas eu vou voltar para minha fala inicial, gente, para dizer que para mim faltou sujar mais as mãos do aesthetic Deninho Villanova, cara. Quando a gente lembra aí das batalhas do próprio Coração Valente, de Gladiador, de Game of Thrones e Senhor dos Anéis, que a Rafa Gomes mencionou aqui, cara, a gente sente a batalha, a gente sente a luta, a gente sente o suor, a gente sente até as estocadas. E aqui eu achei tudo muito teatral até demais, sabe? Acho que poderia ser feito de uma forma mais interessante. E outra crítica que eu quero trazer, que eu acho que vocês vão discordar de mim, é a apresentação do Fade Halta, cara. É preto e branco,
sabe? Com aquela plateia completamente fake que me tirou do filme por alguns minutos, né? Eu sei que tem muita gente que adorou o contraste, a forma artística que o Deninho colocou ali, mas pra mim foi um negócio meio esquisito, cara, meio deslocado, que não fez sentido. Aliás, apesar da boa atuação, excelente atuação do Austin Butler, né, principalmente nos trejeitos corporais ali, ele fez um belíssimo trabalho, o roteiro dele não ajuda, né, não sei o que vocês acharam dessa parte. Poxa, assim, eu gostei muito, cara. Eu achei esse contraste, a ideia do sol negro, e lá todo mundo fica brancão, e só branco e preto, aquela coisa invertida. Eu amei aquilo, e eu fiquei muito feliz que o Austin Butler finalmente deixou o Elvis de lado, né, cara? Porque tudo que a gente via dele, ele tava com aquele sotaque meio Elvis, assim, e ali, finalmente, ele passou. Mas eu também queria concordar demais com o que a Rafinha falou. Cara, eu esperei tanto o Josh Brolin sair na mão com o Dave Bautista, durou 17 segundos a cena. Pô, eu queria uma pancadaria ali entre dois gigantes. Eu tô falando do Drax e do Thanos, porra. Me dá porrada. E não aconteceu. Foi uma perda enorme não ter uma porradaria de respeito entre esses dois. Eu só queria falar que eu não esperava que o Timothée Chalamet virasse o The Rock no filme, não é isso que eu tô falando. Mas ele só faz a transformação para Messias no terceiro ato. Aliás, um abraço aí pro Kleber Mendonça. Até lá, ele já tinha matado um monte de soldado, já tinha andado no maior verme da história do deserto, e já tinha vivido naquele deserto que ninguém consegue viver por nada, só aquele povo, e tá do mesmo jeito. Nem um bronzezinho, né, Marcudo? Só meio que na parte final que o pessoal coloca ali um creminho e deixa o nosso pão um pouquinho mais laranja. Gente, agora bora falar de coisa boa, vai. Já comparando também com o filme lá de 2021. Quais são os pontos mais fortes, mais incríveis, mais espetaculares desse segundo filme e o que ele melhorou em relação ao seu antecessor, professor? Cara, acho que tem uma melhora significativa em termos de ritmo. É um filme com um ritmo muito mais acelerado, com mais ação. Entendo que era intencional, isso não significa que o primeiro filme é ruim. Tenho repetido muito isso em todas as vezes que eu falo sobre Duna 2, mas eu acho que o que realmente funcionou foi isso. Duna 2 ele é muito mais linear do que Duna 1, ele consegue explicar mais claramente as coisas, e eu acho isso bom, né? Porque nós estamos falando de cinemão, nós não estamos falando de filme iraniano, ainda que seja passado no deserto. Nós estamos falando de um grande filme que vai chegar em tudo quanto é sala, e acho que o filme faz essa transição, como a Rafa bem falou, entre um filme cult e um filme mais para as massas. Ele é um filme para as massas com uma qualidade superior. E a gente está precisando desse tipo de filme na indústria, né? A gente fica aí vendo os Homem-Formiga da vida, que, meu Deus, né? Não dá mais. Então, o Duna 2 pega o cinema blockbuster e coloca numa prateleira superior. Acho que esse é o grande ponto positivo do filme. E também, claro, as metáforas contidas ali sobre a nossa vida atual, sobre a questão do messianismo, a questão da Guerra Santa, que acredito vai ser aprofundada no próximo filme, de como as pessoas fazem loucuras quando elas estão inebriadas por um líder messiânico, o que significa seguir uma pessoa que é considerado esse Messias, todas as consequências de dar esse poder a alguém. Então, acho que essas são coisas que o filme faz muito bem. Acho também, tenho certeza, não acho, que muita gente não vai entender nada disso, não vai ver isso no filme, mas também tenho certeza que quem assistir e pegar esses detalhes, vai ter uma galera que vai sair xingando o filme, vai falar que o filme é woke, que o filme tá defendendo o terrorista, vai ter esse papinho. Tô só esperando o filme, esse final de semana primeiro, das pessoas assistindo o filme, e aí vai
popular o YouTube de thumbs dizendo: este filme é uma vergonha, e coisas desse tipo. Passando a bola pro Marcudo, eu só queria retomar um pouquinho a fala do professor quando ele fala da parte religiosa, né, messiânica. Quando a gente vai pro livro e pro filme do Lynch de 84, a gente tem ali, né, bem claras as palavras jihad, guerra santa, e também genocídio, né? Isso é colocado de uma forma explícita. Aqui no filme eu acho que até a coisa é ligeiramente disfarçada. O professor gravou um vídeo, né, um Reels, e postou lá no seu Instagram, aliás, recomendo para todo mundo, @ProfitCosta, falando que tinha um amigo dele que foi com ele, né, na cabine, e que saiu abalado, né, até chorando do filme, porque tinha ficado muito mexido. Esse amigo sou eu, né, eu sou de família judia, né, nossas origens são de lá, e eu fiquei bem abalado, porque na hora bateu pra mim a guerra Israel-Palestina, que não sei mais se dá pra chamar de guerra hoje, né, eu chamaria de um massacre de Gaza. Isso me pegou demais, cara, me machucou muito, porque quando você vem de um lado, sua origem é de um lado, e você vê o outro passando pelo que tá passando nessas proporções. Duna, com todo o seu aparato tecnológico, com aquela trilha absurda do Hans Zimmer, que eu recomendo que você busque no Spotify, com aquela fotografia que o professor mencionou aqui, com as atuações, com a própria transformação, né, do Paul, isso me pegou demais. Né? Então, não tem como a gente não ver ao longo das décadas e futuramente dos séculos o que está acontecendo no mundo geopolítico, fazendo uma associação com Duna, lembrando que o livro é de 1965, quando os Estados Unidos estavam na Guerra do Vietnã. É bem legal essa colocação do Sansa. E tem outra coisa que o Thiago falou muito bem, que Duna 2 é uma ficção científica que faz a gente pensar, né? E isso tem muito a mão do Villeneuve. A Chegada é um dos meus filmes preferidos e é uma ficção científica que me fez pensar muito. Mas falando um pouco tecnicamente, Duna 2 é um desbunde, né, ainda mais numa tela IMAX. E falando da fotografia, é do Greg Fraser, que já tinha feito a do primeiro, que deu um Oscar para ele, né, ele fez Batman, fez Resistência, que é um filme que está concorrendo ao Oscar, e mescla muito bem essa questão de bastante CGI com paisagens naturais, que é o caso de Duna. E aqui em Duna a gente ainda tem aquele deserto mais pastel, que parece que coloca a gente lá dentro, mas tem variações, né? O filme começa bem de onde a primeira parte acabou, né? Eles estão atravessando o deserto, até aquele refúgio Fremen, e ali as cores são mais quentes, o céu tem um azul mais vibrante, a areia fica avermelhada, porque é um momento de combate, de sangue derrubado. Isso acontece mais vezes durante o filme, assim como tem momentos de escuridão muito bons, que nem quando o Rabban vai atrás dos Fremen no deserto, ou quando a Lady Margot encontra o Fade Halta no planeta dos Harkonnen, eles são engolidos pela escuridão, e ali faz todo sentido pelo que eles são. Aquele planeta, aliás, o Sansa não gostou, mas eu achei interessante porque é bastante escuro e é quase o tempo todo visto em preto e branco. Tem até os momentos que eu tive a impressão de uma imagem negativa, porque o que tem ali é o contrário da vida, né? E o simbolismo do planeta, daquelas reuniões públicas, daquela parada que eles fazem quando o Fade Halta vai partir para Arrakis, tudo aquilo remete demais ao nazismo, o que é condizente com a época que o livro foi escrito, né? Mas tem momentos muito bons, a sequência que Poe vai montar no Verme pela primeira vez, talvez seja a melhor do filme, né? E representa a transição dele para Fremen ali, que os olhos dele aparecem azulados. Aquela sequência dele se impondo sobre os líderes das tribos dos Fremen é muito boa também, né? E é um ótimo momento o Timothée Chalamet. Eu concordo com o Sansa, ele está muito bem no filme. E eu acho que a trilha do Hans Zimmer, com aqueles elementos tribais, aquelas batidas fortes, costuram bem a história, apesar de que com o som do IMAX chega uma hora que dá até uma cansada no ouvido, porque é muito alto. Ô, Marcudo, eu fiquei pensando muito nessa parte que você citou da trilha sonora e como o Hans Zimmer conseguiu juntar elementos de uma maneira bem orgânica, né, cara? Ele consegue colocar tudo ali, dar uma grandiosidade para cenas, mas ao mesmo tempo ele faz pequenas sutilezas ali de som, né? Um elementozinho aqui, uma batidinha ali, e isso faz uma diferença tremenda. Concordo com você que pode ter até algum momento que canse, mas quero reforçar. Vejam no cinema porque o som é uma parte importantíssima desse filme, da narrativa de Duna. E já que estamos aqui falando da grandiosidade do filme,
Eu tenho visto aí, todos nós aqui temos visto muita gente por aí falar que estamos diante do grande épico dos tempos atuais. Porque se as gerações dos anos 1970 e 80 tiveram Star Wars e a geração 2000 teve a saga do Senhor dos Anéis, talvez a geração de hoje tenha em Duna o maior e mais potente expoente do cinema de ficção científica de proporções épicas. Considerando que nos últimos anos nós tivemos Arrasa Quarteirões, como já citado aqui, Mad Max Estrada da Fúria, que nós também já falamos, vai ganhar um spin-off esse ano, a Furiosa, e também a super série Game of Thrones, vocês concordam que Duna é o escolhido? Seria esse filme um verdadeiro Usul Muad'Dib? Rafinha, o que você acha? Eu acho que esse é o nosso Muad'Dib de 2024. Esse é um dos filmes mais ambiciosos dos anos recentes, não apenas em termos de efeitos visuais, mas também em escala de produção de efeitos práticos. Elenco, que é um elenco extremamente caro. Nós temos aqui alguns dos nomes mais importantes da geração Z de Hollywood. Inclusive, até o diretor deu uma entrevista recente, se eu não me engano, ao The Hollywood Reporter, falando justamente sobre como ele foi muito cirúrgico e proposital na escolha do elenco principal. Austin Butler, a Zendaya, Timothée Chalamet, a Florence Pugh, que formam esse elenco principal da geração mais nova, e de como eles são os expoentes de Hollywood, dessa Hollywood madura. Se é realmente o grande filme do ano, é um filme que tem um orçamento muito grandioso e também soube aproveitar muito bem esse orçamento, e ele é um épico em tela. O filme que me fez querer trabalhar com cinema foi O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Eu tinha 10, 11 anos de idade, se eu não me engano, quando eu assisti o filme nos cinemas, e assim, eu me apaixonei por isso, e foi o que me fez querer trabalhar com cinema. Então esse foi o meu épico, e eu penso que a trilogia do Senhor dos Anéis, ela é a trilogia épica da geração millennial. Então, eu assistindo Duna, eu tive essa sensação. Ele é um filme muito grande em todos os aspectos, principalmente na qualidade técnica. Eu concordo que Duna deve ser o filme do ano, mas eu acho que só dá pra saber o tamanho que vai ter com um certo distanciamento, né? Porque agora, de início, tá tendo toda uma empolgação. Acho que muito disso é resultado da empolgação da crítica com o filme. E é um filme com muita ação, tem carona de blockbuster. A gente tem que ver quanto fôlego ele vai ter, inclusive para se pagar, porque foram 190 milhões de orçamento, precisa de uns 500 aí para, pelo menos, eu acho que deve conseguir. Mas, pensando no que o Thiago colocou, acho que não tem como comparar ainda a Duna com Star Wars, nem com o Senhor dos Anéis. Mas num cenário onde nada estava conseguindo emplacar, Duna tá fazendo o seu trabalho, né? E como a gente tá na era das hipérboles, já virou o maior, do maior, do maior. Por melhor que o filme seja, por mais que possa vir a cativar o público, eu acho que é questão de ter calma. Ô professor, quando você coloca na pergunta, né, Estrada da Fúria, que vai ter Furiosa já, e também Game of Thrones, né, os mais recentes, eu acho que Duna ainda tem um caminho a percorrer, né? Tem muita empolgação, eu acho que parte considerável da empolgação tá dentro da bolha, né? Eu acho que tem muita gente que tem uma dificuldade com a obra de Duna de uma forma geral, e também acho que tem muita gente que chega desavisada, sabe? Não entende do lore, não sabe onde são as casas. É a mesma coisa que Game of Thrones, cara. Game of Thrones tem essa coisa de trama política, né? Das engrenagens por trás e as batalhas na linha de frente, com a vantagem de todo mundo ter visto em casa e acompanhando em real time, semana após semana, como a gente fazia nos primórdios, né, gente? Então a galera vivia aquilo intensamente numa experiência coletiva muito grande, e não sei se é isso que vai acontecer com Duna. A Rafa comentou muito bem no começo do programa que Duna é uma obra extensa, né? A gente ainda não sabe o que a Warner vai fazer, não sabe se esses direitos vão ser vendidos, são muitos livros, né? A obra é extensa e tem trabalho até de fã sendo feito em cima, né? Basta a gente lembrar do próprio Jodorowsky, né, que é um fã cineasta, conhecedor, que quase fez o maior Duna de todos os tempos, como tantos filmes que ficam pelo caminho. Eu acho que Duna tem condição, professor, de ser esse grande épico, ópera espacial, né, dos tempos atuais, principalmente da geração Z, mas eu ainda tenho um pouquinho de dúvida, eu tô com o Marcudo. A gente precisa dar tempo ao tempo para ver se ele realmente vai ser o nosso Muad'Dib. Os tempos mudaram, né? Eu não sei se existem obras hoje capazes de ter o impacto cultural que teve um Star Wars e um Senhor dos Anéis. Porque a gente está completamente dissolvido, né? Para ser bem professor aqui, nós estamos vivendo
tempos líquidos, como diria Zygmunt Bauman, e aí as pessoas estão dispersas. É difícil ter alguma coisa que agregue todo mundo num grande fenômeno cultural. Não sei se isso vai acontecer de novo, e eu tendo a dizer que Duna não vai conseguir fazer isso. Por vários motivos. Né? Por acesso, pela competição dos vários meios, pela temática, pelo tamanho dos filmes. Eu não acho que não vai ter esse mesmo impacto assim, mas pode vir a ser algo tão grande quanto foi Star Wars e Senhor dos Anéis. O que eu acho assim é que a gente precisa ter esse olhar para o filme, entendendo que ele é um fruto do nosso tempo, né? Ele é um filme que é o resultado de tudo que a gente está vivendo. E isso é inevitável. Agora, se ele vai mudar a forma das pessoas fazerem cinema, como Star Wars mudou, aí acho que a gente está indo para um outro lugar, para uma outra situação. Não acho que ele tenha essa capacidade toda. De novo, isso não significa que seja um filme dispensável, longe disso. É um filme necessário. Game of Thrones, o Sansa foi também certeiro. A gente teve anos, semana a semana, entendendo aquilo. As últimas temporadas de Game of Thrones aconteceram fenômenos muito loucos. Tinha bares em São Paulo que faziam domingos à noite de exibição de Game of Thrones. Era tipo ir assistir um jogo do seu time, você ia ver lá o nosso amigo João das Neves tentando salvar aquilo que não dava para ser salvo, porque aquela última temporada, né? Não precisamos nem comentar sobre ela. Mas então, acho que a gente tem que ter uma calminha com Duna. Eu fiz a pergunta para provocar mesmo, e que ótimo que todo mundo conseguiu se ligar aqui e dar a sua opinião. Professor, eu concordo demais. Eu queria só fazer um último comentário nesse tópico aqui, que é uma coisa que para mim Duna tem e os outros não tem. Nem Star Wars, nem Senhor dos Anéis, nem Game of Thrones, que é o componente religioso, cara. Que é essa coisa mais messiânica, o ungido, o escolhido, o Messias, né? E quando a gente fala nisso, a gente tem hoje, né, mundo de 2024, tempos líquidos, um interesse muito maior das pessoas no mundo inteiro por política. E quando a gente vai eleger o Messias, você, de direita, sabe muito bem quem você coloca como o Messias atual. Ele, inclusive, estava na Avenida Paulista pouquíssimo tempo atrás. Você, de esquerda, também sabe muito bem quem você coloca como o salvador do Brasil atual, que, inclusive, está na presidência da República. Né? Por outro lado, essa coisa de Messias, de escolhido, pode despertar a jornada do herói no nosso interior, né? Por que a vida não me escolheu? Por que não seria eu o grande Messias que posso tomar conta disso e me apropriar da minha vida, do meu futuro, do meu destino e do meu caminho? Né? Claro que todos os filmes passam pela jornada do herói, né? A gente tem isso salpicado aqui e ali, mas eu acho que Duna faz isso com mais ímpeto. E aqui todos os méritos ao Denis Villeneuve. Eu concordo totalmente com vocês. Eu acho que, primeiro, é muito cedo pra gente atestar se esse filme vai realmente vencer o teste do tempo, como a franquia original do Star Wars fez e como a trilogia do Senhor dos Anéis. Não apenas vai depender do sucesso do filme nas bilheterias, mas das conversas que esse filme vai trazer ao longo dos meses e dos próximos anos. Tanto conversas filosóficas como conversas cinematográficas que abordem justamente a parte técnica, a qualidade fílmica da produção. Eu acho que, assim, ele é o maior épico desde O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, porque fazia muito tempo que nós não tínhamos um filme dessa dimensão, assim, dessa escala de produção. Eu falo em qualidade técnica. Fazia muito tempo que a gente não tinha um filme que fosse tão grandioso como esse. Nós tivemos filmes muito bons, blockbusters excelentes, mas nenhum que fosse nessa escala de dimensão, que vai do roteiro até toda a produção técnica, até a pós-produção. Ele é realmente um filme completo para se encaixar nessa categoria. A bilheteria continuar indo muito bem e o filme continuar atraindo muitas pessoas aos cinemas e a conversa continuar rolando, é bem provável que a Warner já dê sinal verde para a sequência. Acho que não vai demorar. A expectativa é essa, né? Pelo menos a expectativa do estúdio.
Muito bom, queridos. Ó, a Rafinha Gomes deu uma excelente deixa aqui pra mim e pra nós todos falarmos um pouquinho de futuro, né? Olha só, quando o primeiro Duna saiu, no meio da pandemia, todo mundo lembra, ninguém tinha garantia da realização do segundo filme. E agora que esse filme chegou, mesmo com toda a recepção calorosa que ele vem recebendo, não existe uma confirmação real oficial de que o terceiro filme vai rolar. Gente, a Rafinha Gomes já deu um pitaco sobre esse assunto, e eu quero saber aí, professor, Marcudo, se a gente já pode parar com esse doce e cravar que olelê, olalá, Duna 3 vem aí e o bicho vai pegar. E me falaram que a Anya Taylor-Joy já tá com roupa de ir, hein? Cara, eu acho que sim, de verdade. O hype tá tão grande que ainda que a grana não venha no curto prazo, e eu acho que virá, mas o tanto de gente comentando, o tanto de assunto que tá gerando esse filme, né, aquilo que a Rafa falou, as pessoas estão comentando, né, cara, saindo do cinema e falando do filme. Queria também fazer uma dica aqui, dar uma dica. Você falou do Jodorowsky, né, do Sansa. O Jodorowsky não conseguiu fazer o filme, porque era uma doideira, né, uma coisa muito louca, né. Ele não conseguiu fazer o filme, aí ele pegou tudo que ele não conseguiu transportar para a tela e transportou para as páginas dos quadrinhos. Então, a diquinha aí, se você quiser saber o que passava na cabeça do Jodorowsky, tem um quadrinho chamado Incal, que são 3 volumes, antes do Incal e acho que é depois do Incal, alguma coisa assim, mas tem até uma caixinha muito bonitinha publicada aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. E, do outro lado, ele também conseguiu fazer uma outra parte da saga. Elas não se comunicam, tá? É uma outra obra que chama A Casta dos Metabarões, que pega mais a parte bélica, assim, do filme da saga Duna. Então, diquinhas aí pra você, nerdzinho, que quer ler em quadrinhos, Incal e A Casta dos Megabarões. Dos metabarões, aliás. Ô, Marcudo, eu falei que a Anya Taylor-Joy tá com roupa de ir, o professor também tá, e quem tá com roupa de ir também é o João, né, nosso querido ouvinte. Aliás, deixar um grande abraço aí pro João, fã número 1 de Duna aqui no Brasil. Grande abraço pro João, que com certeza vai assistir Messias de Duna, porque já vai acontecer. Dá até pra postar se vai ser anunciado semana que vem ou na próxima, que é um filme recebido com essa atração, tem nota A no CinemaScore, expectativa de bilheteria de 80 milhões na primeira semana só nos Estados Unidos, e no ano que começou terrível para o cinema, né? Então essa parte 3 já é realidade, mas eu duvido que saia daqui 2 ou 3 anos. O Villeneuve está com esse mais 3 projetos em andamento, e o próximo não deve ser Duna, até porque ele disse que é um elenco grande, é difícil de reunir, então pode jogar mais para frente. E eu também quero ver o Villeneuve fazer umas coisas diferentes, né? Agora, só uma observação, que para Anya Taylor-Joy estar em Duna 3, o personagem no Timothée Chalamet tem que estar uns 30 anos mais velho, né? Então acho que no máximo é mais uma ponta lá. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui. Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão pra Duna parte 2, que tá esperando todo mundo nas salas de cinema. E aí, professor? Olha, talvez eu seja exagerado, não sei, mas por conta da aceleração no último ato, beijo Kleber Mendonça, por conta da pancadaria prometida e não entregue entre os personagens do Josh Brolin e do Dave Bautista, a minha nota é 89 poltronas amarelas. Eu vou derrubar a banca aqui, porque a minha nota é 98 poltronas amarelas. Eu acho que, tirando essa cena do Raban e do Gurney, o filme, ele é, pra mim, simplesmente impecável. É um épico que tem muita coisa pra dizer, mas tem pouco tempo, né? Então eu vou dar aqui 84 poltronas amarelas. Olha, eu acho que tirando a Rafinha Gomes, né, que foi arrebatada por esse segundo filme de Duna, a gente tá bem alinhado aqui, gente. Ri várias vezes com o personagem do Javier Bardem, que tá de fato fantástico nesse filme. Acho que ele é muito mais, inclusive, do que um alívio cômico. E fiquei muito comovido, mexido, emocionado com a parte messiânica colocada ali e de como a personagem da Chani dá uma subvertida na obra original e vai por um caminho que me agrada demais. Por isso eu tô com muita expectativa pro terceiro filme. Para esse segundo, vou deixar aqui 90 poltronas amarelas.
Muito bem, consultando o ábaco de Arrakis aqui do SQLVS, chegamos à média de 90 poltronas amarelas para Duna Parte 2. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que no SQLVS todo mundo é bem-vinda, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa. Deixe seu comentário no nosso Instagram ou na sua plataforma de áudio favorita, que a gente quer muito saber a sua opinião sobre essa sequência de Duna e se a gente tá de fato diante do grande épico da atualidade. Certo, Rafinha Gomes? Certo, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa. Muito feliz de ter participado aqui com vocês mais uma vez. Me convidem mais vezes, não me esqueçam do churrasco. Tô sempre aqui à disposição pra gente poder gravar mais, ok? Um beijo. Valeu, gente. Bom demais estar aqui com vocês. Quem quiser saber mais sobre Duna e assistir esse vídeo aí que o Sansa comentou, me encontra lá no @ProfitCosta e no @ArmazenPop. Até a próxima. Valeu! É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!